todos. Nós escolhemos trabalhar nessa semana acerca de um trecho de uma aula do irmão Antônio Grimm. Para aqueles que não conhecem, o irmão Antônio Grimm é um dos Grimm dos contos para crianças. Ele, com seu irmão, na época encarnado na Alemanha, resolveu compilar lendas, contos e histórias que eram, naquela época, contados de boca em boca para crianças e também para jovens, adolescentes, pré-adolescentes, etc. Mas como eles reconheciam que isso era muito importante na cultura alemã, resolveram compilar e nós tivemos o privilégio do nosso irmão Lobato traduzir, e é como nós tivemos nossos livros de histórias infantis. Eu tenho certeza que os meus contemporâneos conviveram muito com essas histórias, né? Os contos de fada. Os contos de fadas. O irmão Antônio Grimm resolveu fazer um trabalho no Brasil na proposta de começar a contextualização do Espiritismo através do professor Mauri Rodrigues da Cruz, e começou a fazer encontros desde 1954, por aí. Na década de 70 ele já começou a fazer aulas mesmo, e alguns membros aqui da casa, eu, Evair, a Ana Maria, tivemos a oportunidade de ir para essas aulas lá. Eram aulas semanais, sendo que cada turma tinha uma aula uma vez por mês. Trazia todo o material para estudar, fazer relatórios, etc. Essas aulas dele, as partes em que ele dita, porque eram aulas com 3 horas de duração, onde ele ia falando e depois ele fazia uma interrupção para ditar o cerne do que ele realmente queria deixar ali bem registrado para nós. Esses ditados a gente gravava toda a aula, mas especialmente depois a gente transcrevia os ditados. São os livros que tem ali que se denominam cadernos de psicofonia. O texto no qual nós vamos nos basear hoje eu tirei do caderno de psicofonia de uma aula feita em 2019, 12/4/2019, onde ele vai trabalhando naquela parte do ditado acerca do campo mediúnico e o campo da ciência. E aí nós nos perguntamos como é para nós entendermos campo mediúnico e campo da ciência, se nós efetivamente fazemos separação. Significa que estamos meio atrasados na história, porque na verdade os dois caminham juntos, sempre caminharam, porque sempre existiu ciência, né? O que antes não existia é uma ciência tão organizada no sentido acadêmico, até porque nos faltavam instrumentos e instruções para compormos os níveis de ciência de hoje, que temos nas academias, nos laboratórios e etc. Mas qualquer um que tenha convivido com aquele homem muito simples, com aqueles seres humanos muito simples lá no meio rural, eles já fazem ciência. É a moda deles, mas já fazem. Eu, por sinal, tive o privilégio de ser muito tutelada por uma pessoa que morava na minha casa, que quando minha mãe se casou, teve que acolher esse rapaz. Ele nunca mais, ele era uma criança desnutrida, doente, acolheu, ele nunca mais saiu da nossa casa e nos criou, junto com minha mãe e meu pai. E ele, toda vez que eu ia fazer alguma coisa, que ele via que eu estava no caminho que não era o melhor, ele diria: Deda, tudo tem ciência. Eu me pergunto qual era o conceito que ele fazia de ciência, mas ele já tinha o conceito dele, né? Não vai por aí, tudo tem ciência, tudo tem ciência. Isso para a gente ver que a ciência, ela vem andando e criando o seu campo. E nós, como agentes mediúnicos,
o tempo todo, produzindo o nosso campo mediúnico, mergulhados num mega campo mediúnico, que é a soma de todos os campos que estão disponibilizados aí, nós todos mergulhados nesse mega campo, produzindo o nosso, auxiliando a qualquer um nos seus fazeres a produzir o deles, e nessa soma toda é que vai acontecendo uma coisa que denominamos de evolução. E ele diz o seguinte: os seres humanos devem se conscientizar de que o conhecimento acadêmico, científico, técnico, tecnológico é insuficiente para nos conhecermos, alcançarmos o campo mediúnico, a conexão mediúnica com o universo, requer que estejamos ligados a esses campos, ou seja, o acadêmico, científico, técnico, tecnológico, e ao mesmo tempo nos sensibilizando, nos perscrutando para irmos construindo da melhor forma possível o nosso campo mediúnico. Veja que é o nosso. Eles não fazem separação entre espírito encarnado e desencarnado, porque eles estão produzindo campo o tempo todo e, segundo eles, uma vez que estão fazendo parte do sistema Terra, porque se eles podem se comunicar através de nós, se manifestar através de nós, nos orientar, nos instruir, nos influenciar, eles fazem parte do mesmo sistema. E fazendo parte do mesmo sistema, estamos todos, encarnados e desencarnados, produzindo o tempo todo campo mediúnico que vai interferir, seja positivamente ou negativamente, na produção dos campos de ciência. Quem sabe essa colocação dele, para nós que temos uma dificuldade enorme em, ao chegar perto de um médico, de uma nutricionista, de um acupunturista, de um osteopata, são profissionais da saúde, buscando restabelecer a nossa saúde, nós termos o cuidado de mergulharmos no processo que estamos ali compondo com aquela criatura e procurar, buscar, alcançar dentro da proposta dele o que é que eu posso fazer para otimizar o resultado. Uma vez que o agente naquele processo, o agente principal sou eu. Porque eu é que estou lá para me atender através daquele profissional. Isso. Imagina nós irmos, por exemplo, a um psicanalista, a um psicólogo ou um psiquiatra que seja bom, que não seja especializado só em indicar medicamento pesado, mas que seja bom em buscar alcançar a nossa alma para nos ajudar a fazer caminhadas melhores, mais ativas no sentido do crescimento pessoal nosso. Imagina o quanto nós colaboraremos para melhores resultados quando nós conseguirmos entender essa união dos campos. E que nós não estamos lá como paciente, nós estamos lá como um agente ativo no processo de minha busca de cura. Eu não sou o paciente, porque a condição de paciente tem nos levado a resultados muito baixos. E como nós somos ainda participantes da cultura materialista, porque ela existe, e uma vez que ela existe, tudo é interconectado, eu queira ou não, eu faço parte dessa cultura. Como nós estamos aí fazendo parte da cultura materialista, nós, quando não fazemos o melhor resultado, nós dizemos que o profissional que nós estamos não fez nada
que o que ele indicou não funcionou, que o que ele fez não funcionou. Especialmente escolhi esse texto porque ouço essa queixa o dia inteiro. Já fui a 5 médicos, estou a não sei quantos no psicólogo, já fui a não sei quantos nutricionistas, eu já fui não sei o quê, nada fez resultado. E aí nós perguntamos à pessoa qual foi a sua ação nesse campo de ação. É um campo de ação. Não dá para nós, no século XXI, nos excluirmos de qualquer processo. Não dá para nós atribuirmos ao outro a responsabilidade sobre algo que diz respeito a nós. Senão nós não poderíamos sequer pensar na palavra campo. Se fosse possível nós nos excluirmos, então não há um campo onde eu esteja incluída. Nós temos que alcançar com muita fé em Deus e pela nossa felicidade o mais rápido possível, não só o conceito, mas é uma convicção de que somos usinas produtoras de campos e estamos mergulhados num campo que todos produzem e que nós somos capazes de, nesses campos, abstrair o que é necessário a nós. Porque nós nos conhecemos. Nós temos conhecimento de nós mesmos. E também temos conhecimento das coisas. Só que numa cultura tão rica de elementos, vivendo num planeta com tanta diversidade e com tanta coisa exterior do ponto de vista dos sentidos da matéria, é facílimo nós nos distrairmos de nós. Nós não vivermos efetivamente o que somos e o que somos capazes de fazer. Nós ainda estamos, por exemplo, gastando meses, anos de luto, depois de estarmos há bilhões de anos convivendo com o reencarnar e o desencarnar. Quantas vezes nós já desencarnamos e quantas vezes nós já presenciamos e assistimos e fizemos movimentos de velórios ao longo da nossa evolução. E todas essas experiências estão registradinhas em nós. Nós ainda estamos fazendo novidade com o desencarne. E falar em campo não é falar só de algo que é energia, que está aqui, que está... Não, é muito mais do que isso. Mas até modificar vai demorar ainda. Ah, mas nós temos que estar aí, semeando em nós mesmos e juntos semeando em todos. Esse assunto, todo mundo fala, para que falar esse assunto? E aí nós irmos construindo espaço para a fala. Agora tem um apego, né? A gente tem um apego a algumas coisas. Eu me lembro, meu pai era espírita, eu tinha 35 anos, ele estava morrendo. E aí nós temos que construir o espaço para discutirmos a diferença entre amor e apego. Construção de espaço é isso. Mas olha, ele como espírita falava isso para mim, desculpa interromper porque tem a ver. Não fique ligado ao apego, minha filha. Deixa eu ir. E quem disse que eu queria que ele fosse? Agora eu entendo, mas com 35 anos eu não tinha essa maturidade não. Por exemplo, porque já que falamos disso, vamos só para fazer um fechamentozinho nessa fala. Alguém de nosso convívio, algum dia desencarnou apresentando condições daquele momento em diante, o conjunto espírito, perispírito, sistema bioquímico, que é o que era chamado corpo físico, juntos
produzirem, fazerem, é melhor isso, fazerem a produtividade evolucionária que vinha fazendo até aquele instante. Essa reflexão nós já temos todas as condições de fazer. Não importa a idade, nós não estamos falando de idade não, que é um senhor com 100 anos, uma senhora com 100 anos, não. É um jovem de 20 anos que nós entregamos um automóvel para ele porque tirou o primeiro lugar na universidade. Aí entrega o automóvel. Mas não entregou um processo de educação para autocontrole, autoadministração, etc, etc. E aí ele se estatela num poste e faz uma lesão cerebral. Ou faz uma lesão que não precisa ser cerebral, aqui na coluna, na cervical. E esse jovem, que é um espírito com uma capacidade enorme de produção, de mudança, de transformação, uma coisa maravilhosa, e ali foi determinada uma imobilidade que vai privá-lo, por faltar-lhe um instrumento bioquímico que atende o espírito nas suas produções, e inclusive as mediúnicas, porque um espírito encarnado para produção mediúnica requer uma desenvoltura, requer uma harmonia na união dessas três unidades fantásticas, espírito, perispírito, sistema bioquímico, e estarem num processo de união e de equilíbrio que permita ao espírito suas produções. A partir daquele momento, ele tem condição de fazer a produção? E ele pode perfeitamente escolher ir embora. Sim. E nós alcançarmos a compreensão de que para ele foi melhor. Para ele foi melhor. Se estivermos amorosos, voltando aqui na professora Graça, se estivermos amorosos e não ligados ao apego, nós vamos compreender. Nós vamos chorar, nós vamos ter saudades, nós vamos curtir saudade pelo resto da nossa encarnação, mas saudade é um sentimento nobre. Saudade é nobre. A gente pode chorar de saudade, é um choro nobre. Ele não leva à depressão, ele não leva à melancolia, ele não leva de maneira alguma à rebeldia de quase conspurcarmos contra Deus, que a gente imagina que é Deus que determinou aquilo. Não, nós determinamos no nosso livre-arbítrio. E quase que determinamos juntos. Porque entregar instrumentos para quem não recebeu a melhor orientação, a melhor instrução, a melhor qualificação para lidar com aquele instrumento, é uma responsabilidade de todos nós. E nós irmos alcançando isso para sabermos alcançar uma harmonia nesse título que é o campo mediúnico e o campo de ciência. Por exemplo, o campo mediúnico, nesse exemplo aí, o campo mediúnico, pelo campo mediúnico, aquele médium do exemplo aí do carro, ele tem o direito de, ao produzir o seu campo, escolher que não está satisfeito, que não é por aí, ele não vai mais fazer todo o projeto dele e que ele vai se desvitalizar, partir, recomeçar um novo projeto, a possibilidade de um novo projeto. Porque o campo mediúnico que nós já alcançamos, o campo de ciência que nós já alcançamos, infelizmente, ainda não atende para determinados restauros. Porque é o possível da humanidade. Primeira vez que estou escutando falar isso. Hã? Primeira vez que estou escutando. Eu tenho que respeitar a vontade do... Ele mesmo, o espírito dele mesmo vai saber disso. Senão não dá para falar em livre-arbítrio.
Nossa, que maravilha. A casa espírita é a doutrina espírita, o movimento espírita. Portanto, a casa espírita e seus trabalhadores não falam em livre-arbítrio o tempo todo, mas livre-arbítrio é só para escolher se come laranja ou come banana? E daí eu acredito que surgiu a eutanásia. Hã? Daí eu acredito que surgiu o método da eutanásia. Da Infeliz... decisão do... Não, nós não Eu concordo. concordamos, não, nós não endossamos eutanásia, não. Porque o espírito, a eutanásia é você... surgir esse... Mas quando o espírito é bem orientado, se nós constituímos uma cultura boa, ele não vai querer eutanásia. Ele vai viver o seu processo, vai desvitalizar e vai embora. Ele próprio, ele mesmo. Nós espíritas não endossamos eutanásia. Entendi. Não, nós somos a favor de cuidados paliativos, que é aí sim, cuidados paliativos. Você percebeu que a pessoa está produzindo seu campo mediúnico, o campo de ciência não vai conseguir trazer cura a ela, cura não vai conseguir, portanto não vai ficar expondo a pessoa a sacrifícios enormes de procedimentos que trazem um sofrimento enorme ao espírito e ao sistema, não é o espírito, ao conjunto ali, traz um sofrimento enorme àquele ser, e daí a família autoriza que retirem os procedimentos drásticos de ficar furando, perfurando, fazendo isso, fazendo aquilo, que não vai trazer resultado, que pelo campo da ciência já está mais do que provado e afirmado e confirmado pelos melhores profissionais do conjunto todo, e daí faz cuidados paliativos para aquela pessoa ter o direito de viver os seus dias e fazer sua partida com dignidade. Ô, Nádia, mas isso foi conclusão sua? Você leu em algum lugar? Como é que foi? Sobre Isso aí que você está falando. olha, ou seguimos orientações dos espíritos, Eu acho que baseamos isso. em trabalhos médicos, baseamos nas vivências que fazemos visitando e fazendo passes em doentes terminais e conversando com os médicos e às vezes pessoas fantásticas, a gente vai alcançando um conjunto de síntese, Maravilha. mas especialmente a orientação dos espíritos, orientadores. Hoje, especialmente, nós estaremos com o irmão Antônio Grimo. Até quero pedir desculpa aos irmãos, que em algumas partes a linguagem dele é bem acadêmica, mas depois a gente se entende e fica super bem colocada. Então vamos lá. Daí, a necessidade, eu vou começar o parar de novo, já que parei tanto tempo. Os seres humanos devem se conscientizar que o conhecimento acadêmico, científico, técnico, tecnológico é insuficiente para nos conhecermos, alcançarmos o campo mediúnico, a conexão mediúnica com o universo. Resumir um pouco para mim. Daí a necessidade da casa espírita, estudando o campo mediúnico, construir metodologia imanente, que é o conceito de Deus imanente em todas as suas obras, em todas as criaturas. Construir a metodologia imanente, lembrando que necessariamente terá que incluir a complexidade, o algoritmo, para compor função que permitirá recorrências diversas no campo da pesquisa sobre si mesmo, da pesquisa sobre as demais pessoas, da pesquisa sobre as coisas, sobre o mundo, sobre a terra, que é onde os irmãos estão vivendo. Aí está bem dentro do que a gente foi colocando, né? Não adianta eu querer dos sistemas que já conseguimos desenvolver na Terra, o que ainda não conseguimos. Dá para sonharmos e criarmos padrões de pensamento em nós para contribuirmos, para avançarmos e irmos chegando lá. Porque que a gente vê a evolução acontecer, a gente vê.
A medicina da minha infância em nada se assemelha à medicina de hoje. Basta a gente olhar com um olhar bem feito, que a gente vê a evolução. Para isso nós precisamos realmente estar todos os dias nos dedicando a acessar o que de melhor o homem, o ser humano tem feito. Lastimo que algumas pessoas ocupem, gastem o seu tempo livre que teria para ler, estudar e etc., conhecer, gastem com frivolidades, notícia ruim. E isso inibe, não só inibe do ponto de vista de elas passarem a gostar dessas frivolidades e sofrer uma inibição para produtos de mais alto padrão, inclusive mediúnico, como também o tempo que a gente tem é sempre limitado. Se num dia de 24 horas a gente tem que dormir 8, só aí a gente vê que só sobram 12, 16. Das 16, toma banho, primeiro desveste, toma banho, veste de novo, calça, descalça, Se alimenta. Come. Vai para o mercado, para a feira de orgânico comprar comida, carrega, guarda. A gente tem que ser bem prático. Guarda essa feira na geladeira. Depois tem que escolher o que vai comer dali, o que perde primeiro, o que perde por outro. É um gasto de tempo. Será que eu hoje faço cenoura? Não, porque isso aqui perde primeiro. Espiritismo, a gente tem que ir para essas coisas muito práticas mesmo. Aí, bom, depois que faz essa seleção toda, preparar, cozinhar, comer, lavar panela, lavar fogão, lavar pia, lavar isso, limpar a cozinha. Quanto tempo nos sobra para ler e estudar? Se gastarmos com leituras frívolas, sobra alguma coisa? Não sobra. E daí nós passamos a não conhecer a humanidade na qual vivemos, porque a parte melhor da humanidade ficou de fora do nosso espectro. E o cuidado tem que ser enorme, é facílimo a parte melhor ficar fora do espectro. Porque ler um artigo escrito por essa moça, não, muito difícil isso. Na primeira frase já diz que é difícil. Não, vá até o fim que você vai ver, que você vai entender, né? Aí outra pessoa escreveu lá um artigo, lê até 1/3, não estou entendendo nada, vá até o fim, depois você volta, depois você lê de novo e volta, lê de novo e volta, você vai ver que você suscitou em você e no cosmos e na mentalidade padrão para entender dentro do que é possível a você, e isso vai lhe gerar satisfação. E é isso que especialmente o irmão está falando aqui logo no primeiro parágrafo. Aí ele diz: a faculdade mediúnica, dinâmica, em permanente movimento, está diretamente ligada ao universo. Veja, ele está falando de faculdade mediúnica, que é cada um de nós, né? É inerente a cada um, mas está diretamente ligada ao universo, ao cosmos e na sequência ao espírito que, pela imanência, está ligado ao Criador. Ele não nos afirmou que a faculdade mediúnica é inerente a cada um de nós e pronto. Porque para que nós coloquemos em expressão essa faculdade mediúnica, que cada um, num esforço pessoal, na sua caminhada pessoal foi construindo, para ele alcançar, para ele vivenciá-la de forma mais plena, ele tem que ir ao universo, ao cosmos, à humanidade, e na sequência ele vai se ver como espírito e vai encontrar imanência do Criador. Ele vai perceber quanta coisa boa ele já conseguiu enxergar
e que ele não enxergou através das letras, nem através dos óculos, que é o olho, ele não... Hã? Mas da percepção. Da percepção. Mas para isso ele tem que estar vinculado a essa realidade, esse campo maravilhoso que envolve o magnético. Envolve. Porque se perguntar para qualquer uma pessoa hoje mais estudiosa dessas questões todas, ele vai dizer assim, um dos campos com os quais nós convivemos é o eletromagnético. É um dos. Mas nós temos que, dentro do nosso possível, estar alcançando, pelo menos minimamente, os demais. Porque se são inúmeros os níveis de realidade, são incontáveis os níveis de realidade, os campos também. Quando nós nos restringimos, nós nos impedimos de estar acessando, no nosso possível, esses campos diferenciados. A partir desta consciência, o indivíduo compõe, constata, percebe a ideia crítica de que o espírito é o autor, o ator e o portador da cultura, da sua cultura, da cultura na qual está inserido. É ele quem constitui o plasma, a realidade que alcança e, portanto, faz a sustentabilidade da ciência, da filosofia e da religião. Nós ainda estamos, infelizmente, pouco vocacionados. Estou dizendo que não tem a vocação não, já tem. A gente não está implementando como devíamos. Assim, com garra, no sentido de que o que eu estou pensando agora, plasma o quê? Plasma o que eu sonho para mim, para a humanidade, ou plasma mediocridade? E aí cortar o pensamento. Está na nossa mão. E o que mais tem é recurso para mudarmos o pensar. Vão dos recursos mais básicos, inclusive mecânicos, de arrumar gaveta, lavar roupa, lavar vasilha, limpar a parede, para ver se concentra em fazer aquilo e sai daquele pensamento, a leituras de obras maravilhosas que antes nós tínhamos que falar, ai, não tenho livro, vou ter que tomar um ônibus e ir para a biblioteca da UERJ, da UFRJ, UFRJ recolhida lá numa ilha, tem que ir lá para Fiocruz. Quem é da minha geração era. Para eu fazer um trabalhinho que eu quis fazer quando era jovem, eu me despencava para a biblioteca da UERJ, em alguns dias da semana, e plantava lá nos bancos para ter as obras. E hoje nós estamos com a obra no bolso. iPhone. No bolso. Imagina o que é isso. Para nós melhorarmos nosso convívio e ajudar, com o nosso campo mediúnico, ajudar na construção de campos cada vez melhores e ajudarmos o campo de ciência. E que ciência não é apenas feita no laboratório das universidades, dos centros de pesquisa. Ela é feita em cada lar de cada um de nós. Cada vez que nós procuramos buscar otimização para a produção de algo melhor para nós e para a humanidade, nós estamos alimentando com o nosso campo mediúnico aqueles irmãos que estão lá usando seu campo mediúnico para trabalhar o campo da ciência. E somos todos conectados. Não há uma separação entre uma menina que está num pós-doutoramento, o seu professor, o seu orientador, que já fez esse doutoramento e pós-doutoramento há muito tempo, como não há separação desses dois, que nós consideramos polos, com relação àquele homem e aquela mulher muito simples que está lá no meio rural, fazendo a sua ciência,
de fazer a fruta produzir, de fazer a terra melhorar, de fazer otimização de espaços lá e etc. E daí o irmão diz, quando o indivíduo estuda a doutrina dos espíritos, seu sistema de ideias, suas diversas funções vão gradualmente lhe permitindo processar o conhecimento, legitimando na sua consciência de que não há morte, não há destruição, que no conjunto do universo a vida é eterna evolução. Esse parágrafo é até poético, né? Bonito, é. A gente põe no céu. Não é? Quando o indivíduo estuda a doutrina dos espíritos e seu sistema de ideias, suas diversas funções vão gradualmente lhe permitindo processar o conhecimento, legitimando na sua consciência que não há morte, não há destruição, que no conjunto do universo a vida é eterna evolução. Que o processo encarnatório não é condenatório, é sempre de oportunidades recorrentes, evolutivas, que pela consciência do conhecimento promove libertação. Será que para nós todos, enquanto humanidade, não é só nós, essa plateia, está claro que encarnação não é para pagar dívida passada? Isso é uma coisa antiga que se pensa. E que ainda, infelizmente, reverbera-se. Verdade. Que ninguém veio aqui para pagar erros do passado. Viemos e retornaremos ao polissistema espiritual e depois retornaremos a polissistemas materiais, única e simplesmente para aprender a ser o que ainda não somos. Simples assim. Porque, por exemplo, será que Deus condenaria alguém no sentido de reencarnar por condenação, por pagamento de penas, se ele cometeu ato que a sua consciência, que na sua consciência ele não alcança o horror que é o que ele fez? As pessoas que cometem atos hediondos, para ela é hediondo, é para nós que quem sabe já tenhamos feito um passinho à frente em matéria de evolução. Mas aí eu sinto uma coisa que me dói. Como eu convivi na escola pública, as pessoas pobres e que são da escola pública, elas são presas por pouca coisa. Eu convivi com isso e para mim era muito difícil. E conviveremos sempre. Mas era muito difícil. E aí às vezes você encontrava com aquela pessoa mais arrebentada da vida e ela conseguia fazer um elo com você. E pior é que você não conseguia não conseguia aceitar o sofrimento dela. Porque é muito punido, as pessoas são muito punidas. O sistema prisional do Brasil é horroroso. E por isso nós estamos aqui para trabalhar no sentido da diminuição disso tudo. Porque na medida que rompemos preconceitos, iras, que rompemos com insatisfações, romper conosco, qual é a atmosfera que nós estamos contribuindo para produzir? Nós temos que pensar em atmosfera. É que você já espiritualizou. Não adianta nós pensarmos segmentos. Nós temos que pensar o que filósofos, espíritos orientadores se dedicam a pensar, que é a noosfera. Quais são os padrões que estamos contribuindo para colaborar com isso? Senão nós não sairemos do assistencialismo. E nós temos que sair de assistencialismo para assistência social. E a primeira assistência social que nós fazemos é aqui. É no campo mediúnico. É nós produzindo vibrações que construam momentos libertadores. Porque a maioria que está ali, ele não é efetivamente vítima
do sistema, ele é vítima de si mesmo. Aham. De si mesmo. E nós temos que ajudar as pessoas a se libertarem. Não é do sistema, não. Os sistemas estão aí para todos nós. Mas nós temos que todos os dias nos libertar de nossas próprias mazelas Exatamente. para nos administrarmos nos sistemas num planeta onde escolhemos reencarnar. Porque se nós estivermos também apegados à ideia de que Deus despenca pessoas aqui por erro passado, ela é jogada aqui, nós não trabalharemos com a garra que necessitamos com relação ao processo de libertação. Porque nós acharemos que aquela pessoa é vítima de um Deus que manda vir para cá por castigo. Ela não é livre e ela é livre. Quando a gente faz trabalho social, para valer mesmo nas comunidades, você percebe o quanto são desperdiçados, desperdiçam tempo, desperdiça roupa, desperdiça comida, desperdiça água, desperdiça luz. Você não imagina como é um trabalho que a gente tem que estar ali pertinaz, e eu diria assim, deambulando acerca dessas questões todas, numa tentativa de educá-los para a liberdade, para se libertar da miséria, porque desperdiçando tudo que ganha, você vai libertar da miséria? Como? E ó, isso é igual aqui no interior e na cidade do interior e na roça. Por sinal, a semana passada, alguém que veio aqui viu que eu não estava. Estava trabalhando lá. E é a mesma situação. Um trabalho pertinaz em torno de ajudar as pessoas a produzir novos campos mediúnicos no sentido de preservação de bens, de cultura, de bens materiais mesmo, bens culturais, fazer uma caminhada de paz, de trabalho, que é a outra questão. Existe alguma ferramenta mais eficiente para promover o ser humano, a não ser o amor e o trabalho? Eu não vejo. Não existe. Hã? Não existe. Não existe. Para mim é amor e trabalho. Trabalho, trabalhar Isso mesmo. mesmo. Trabalhar com vontade, trabalhar com garra, trabalhar feliz. E aí ele diz aqui: recomendamos aos estudiosos da doutrina dos espíritos mais elasticidade mental, vem aqui, É verdade. mais elasticidade afetiva, mais elasticidade social, para poder compreender as relações entre os dois polissistemas, encarnado e desencarnado, numa visão crítica de inteligência, onde o sujeito, o médium, é consciência ativa que no processo alcança informações, alcança comunicações, que traduzidas permitem construções diferenciadas daquilo que se chama realidade. Não sei se mais ou menos encaixou. Encaixou. As nossas experiências nos dão força para entendermos como chegar ao nosso Criador. E é importante consultar essas experiências. É a autorreferência. As experiências nos dão condições para fazer a prece, para nos libertarmos, para vivenciarmos valores novos, especialmente se adotamos o princípio da não linearidade. Vou escrever aqui porque nós temos que discutir sobre isso aqui. Não linearidade. Que essa história é muito colocada também, a história não linear. Isso é professor de história. Não linearidade, da não igualdade, asseverando que a não linearidade está em tudo, faz parte da composição do universo. Quando um espírito como o irmão Antônio Grimo nos afirma da gente estar atento para avaliar a não linearidade, a não igualdade, nós efetivamente nos transformamos em trabalhadores sociais. Porque enquanto nós estivermos com peninha de quem não é igual ao outro, esse menino aqui, a família é extremamente privada de recursos materiais, e o filho do senhor Antônio Hermílio de Moraes tem muito.
e que a gente fica nessa linearidade, é comparar um com o outro, é comparando um com o outro, a gente não ensina a pessoa a ser ela mesma. Nos falta ainda uma política em cada um de nós. Estou falando política de partido, não. Porque a política de partido expressa é o que nós somos. Ela nem traz novidade. Qualquer um que trabalha com bastante gente por aí, vê que o que está lá, está aqui conosco, onde nós estivermos trabalhando mais pessoas. Ideias de corrupção, corruptelas, falta de consideração, falta de estima, falta de responsabilidade, isso tudo está em todos nós. E quando a pessoa vai ocupar cargos políticos, leva isso para lá, tem os holofotes para a gente enxergar, porque aquela pessoa ela alcança visibilidade e a gente enxerga lá o que nós já estamos vivendo aqui. Mas aí a gente se assusta porque ele está lá. Mas na verdade o que está lá está aqui. Você vai, qualquer trabalho que requeira grupo, você todos os dias tem que administrar essas questões todas. Quando nós saímos da não linearidade, ou vamos pelo menos nos esforçando para sair, nós estaremos nos esforçando para nós não estarmos buscando linearidade, nós não estarmos buscando, nós não estarmos sonhando essas quimeras de linearidade, de igualdade, saber que trazemos alguns pontos de igualdade, alguns, e são poucos. Todos nós sentimos dor, ponto de igualdade. Todos nós sonhamos em sermos felizes, ponto de igualdade. Todos nós sentimos fome, que o sistema bioquímico requer atualização de nutrição, ponto de igualdade. Todos nós precisamos fazer dejeção, porque uma vez que todos sentimos necessidade de atualização de nutrição, engolimos algo, os resíduos têm que sair. Ponto de igualdade. Hã? Igualdade. Igualdade, sim. Mas daí nós queremos colocar essas igualdades no político, no social, na aquisição. E de todos terem a mesma coisa. Não, nós estaremos nos esforçando para políticas que sejam mais solidárias e mais tudo. Mas sabe como? Através de uma coisa que chama processo de educação. Não é entregar para, Não. promover. Educação para o trabalho, educação para ler, educação para querer estudar, educação para querer ser digno, autoestima e etc. Que é o que o irmão aqui vai trazendo no palavreado dele, que é um acadêmico, toda uma proposta para nós estarmos não buscando igualdade, não buscando linearidade, não comparando A com B, porque A é A e B é B. Eles fazem pertencimento, mas não são iguais, até mesmo porque como A gerencia seus recursos pessoais, que aí vem cognocional, afetivo, cultural, como ele se gerencia, o permite fazer uma linha de produção. E como ele se gerencia, vai também influenciar em como ele utiliza o que ele produz. Como ele sabe, por exemplo, cuidar, preservar, prever futuro, para conseguir estabelecer uma harmonia maior entre o poder aquisitivo das pessoas, para que elas estejam vivendo faixas mais próximas. E é o que nós haveremos de estar buscando. Foi trabalhar na sua casa, você vai o tempo todo estar como uma professora ali ensinando. Olha o detergente, olha a poluição das águas, olha o rio, olha quanto você abre a torneira, olha quanto tempo você gasta com a torneira aberta e uma xícara de baixo.
Abre a torneira e a xícara está ali, rodando. Não, pelo amor de Deus, abriu a torneira, a xícara tem que estar prontinha para ser enxaguada, com 2 mãos, e a torneira já sempre fechada. Começou assim. E reaproveitar a água. Reaproveitar a água, olha como são os projetos atuais, que são belíssimos os projetos de água para reuso e tal. E que nós estaremos com muita fé em Deus, nos esforçando para, junto com esses bons espíritos, excelentes orientadores, nós sermos os seus intermediários onde nós estivermos. Já sabendo, somos intermediários, não estamos sozinhos. Porque quando a gente coloca nessa visão pessimista, eu sozinha fazendo. Não, gente, tem muita gente fazendo coisa boa, tem muita gente pensando bem, tem muita gente planejando coisas maravilhosas. E muita gente que quando você planeja, ela tem interesse em entender o que você planejou, ela tem interesse em entender como aquilo funciona e você sente que ali já está entrando uma semente. Não é de achar que no dia seguinte ela vai estar fazendo aquilo, mas ela está interessada. A gente fez lá um projeto essa construção lá dessa unidade de atendimento, acolhimento e tratamento da dependência química, e ele é inteirinho com a água sendo reutilizável. O que entra de água nele sai reutilizável. Nenhum cano lá, nada vai para simplesmente descartável. Percebo quanto as pessoas querem ir lá ver na prática. Porque não é comum lá na região, e quando eu estou lá, trabalhando lá, elas entram lá para ver, e atentamente prestam atenção na explicação de como foi construído, como aquilo funciona e tal. Não são pessoas interessadas? São. É um efeito multiplicador, né? Hã? Um efeito multiplicador tão importante. Né? Isso. E a gente ser otimista que de semente em semente nós vamos chegando lá, né? E assim, eu às vezes me preocupo de ver as pessoas que acessam muita coisa ruim dizer que a humanidade piorou. Isso me preocupa, porque cria uma tristeza nas pessoas. Mas imagina se nós nos detivermos em efetivamente buscar entre os silenciosos o bem que eles estão fazendo. Porque o mal é sempre barulhento. O mal é barulhento. O bem é silencioso. Por exemplo, nós sabemos quanta coisa boa por dia é trabalhada naquela Fiocruz. Quanta coisa boa por dia é trabalhada no Butantan. Quanta coisa boa por dia é trabalhada no Instituto do Coração em São Paulo. Estou falando das 2 cidades que eu morei mais tempo. Quanta coisa boa está sendo trabalhada aqui nessa unidade UFRJ, com vários laboratórios de pesquisa e pessoas ali se esforçando. O campus de Campinas. Campinas. E é com essa gente que nós temos que nos alinhar. Para nos revigorarmos e pensarmos o bem e saber que nós temos nossos pares. Nosso trunfo, como ele falou aqui do plasma mental, que o pensamento plasma, o nosso trunfo é estarmos conectados a esses trabalhadores. Não sentir solitário, né? Além de não sentir solitário, sair dessa de pensar que a humanidade decaiu, que tem muita gente fazendo mal. Sempre existiram pessoas fazendo o bem, sempre existiram pessoas, pelo nível de diversidade que há no planeta, uma diversidade enorme de características que o permite acolher espíritos nas mais variadas faixas de evolução. Até então, nós mais velhos aí tínhamos dificuldade de ver a beleza da vida no sentido
desse paradoxo, porque nós estávamos na linearidade. O que todos os espíritos orientadores sempre afirmaram era a não linearidade, e agora os cientistas afirmam a não linearidade. Qualquer físico bom que a gente for conversar com ele, ele vai dizer: todas as partículas se comunicam com todas as partículas, nenhuma delas é isolada. Todas emitem campos e recebem campos. E interação e união é isso. Todas recebem, todas emitem, há um entrelaçamento quântico maravilhoso. A gente é que fica aí achando, moro sozinha. Aí eu repito, sozinha com mais 10 bilhões de encarnados e 20 desencarnados. Fisicamente você escolheu estar sozinha. Fisicamente. Porque na hora que não quiser, vai para a casa de idoso. Ué, eu já vivo dizendo para Evaíra, vamos já olhando casa de idoso, que se um de nós desencarnar, o outro ficar, não quiser ficar sozinho num apartamento, Muito bem. já temos lá Contribuir para isso. mais ou menos escolhido. A gente tem que começar a contribuir para lá. Ah, pois eu já estou. Pois é, eu também estou procurando isso. Eu também.